Bom dia, graça e paz. Graça e paz, queridos, muito bom dia. Mais um programa Palavra de Vida, onde Deus vai falar grandemente ao seu coração. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião e vamos juntos a mais uma palavra poderosa do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Bom dia, graça e paz. Que dia é hoje? Dia muito bom, um dia que Deus tem preparado para você, para mim, para todos nós. Um dia gostoso, um dia abençoado, com toda certeza, da maneira como você tem expectativa para esse dia. Como é que você está preparando ele? Está preparando debaixo da orientação do Senhor? Eu tenho certeza que quando você ora, quando você busca o Senhor, nesses momentos que a gente tem aqui usado para fazer um devocional da palavra de Deus, para trazer uma direção, um caminho, e que bom que você está aí hoje, para que a gente possa, então, juntos, compartilharmos e vivenciarmos, a presença do Espírito Santo de Deus. Tá? Que Deus esteja te abençoando com a manhã, com um dia extremamente abençoado. Eu quero hoje compartilhar com você de algo que está na Bíblia, que é bem interessante, a presença de uma pessoa que representa aquilo que nós somos. É uma pessoa extremamente importante hoje para a história da humanidade e, inclusive, que tem muito ensino para trazer a nós. Então eu quero ler o que está em Gênesis, no capítulo 32, a partir do versículo 22. Aqui, vamos ler aqui comigo, se você puder acompanhar aí com a Bíblia. Vou repetir aqui, que é Gênesis 32, 22. Diz assim: E levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tornou-se a vê-lo passar o ribeiro e fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe uma articulação da coxa e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não deixarei ir se não me abençoar. Perguntou-lhe, pois, Como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não se chamarás Jacó, e sim Israel. Pois, como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Tornou Jacó e disse: Rogo-te, como te chamas? E respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe, pois, o sol, e quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comeram até hoje o nervo no qual na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó nos nervos do quadril. Jacó, ele é uma figura interessante, que representa aquilo que somos. Mas vamos voltar aqui para a história do que aconteceu. Jacó, ele era um homem e tinha um irmão gêmeos, que era Esaú. E ele não estava bem com o irmão. E, inclusive, ele fugiu da casa dos seus pais por conta de uma contenda que ele teve com Esaú. Ele teve um problema lá e ele usou de uma esperteza e deu uma trapaceada em cima do irmão, que era, na verdade, o irmão mais velho, porque, mesmo sendo gêmeos, Esaú nasceu primeiro. Naquele tempo, o irmão mais velho gozava de alguns privilégios, e Esaú tinha alguns privilégios sobre Jacó. E Jacó queria inverter o processo, e ele usou de esperteza, então, para ter alguns benefícios que Esaú tinha, barganhando, negociando de forma um tanto não
muito boa, né? Ele usando de esperteza e de malandragem, para assim dizer. Tanto é que o nome Jacó, ele chama-se, poderíamos assim interpretar de maneira meio vil, de maneira meio comum, assim, que seria um trapaceiro, né? A palavra Jacó significa trapaceiro. Imagina uma pessoa chamar trapaceiro, o pai dá o nome dele de trapaceiro, registra o registro de nascimento de Jacó e fala, ô trapaceiro. Então Jacó era isso. Então ele já tinha uma marca na sua alma, uma marca na sua vida. A família toda, então, não o via com bons olhos desde o nascimento. Mas vamos aqui. Aqui o que acontece? Jacó, então, ele foge e ele vai para casa do tio e casa com as sobrinhas, né? Assim, podemos dizer. As duas sobrinhas, ele casa com ela. Depois, se você quiser ler toda essa história, é muito interessante. A história de Jacó. Precisamos de compreender que os tempos são outros, né? Não vivemos mais nessa época em que Jacó viveu. Então, são outros tempos. Então, enfim, mas nós estamos aqui hoje para trazer esse momento em que ele tem um encontro com Deus. A gente vê que ele é uma pessoa cheios de problemas, cheio de pecados, e ele era tinha um problema com o sogro, tinha problema com a esposa, tinha problema com o irmão, problema com o pai, problema consigo mesmo. A alma dele, ele tinha um nome que chamava Jacó, que era um nome de trapaceiro. Então ele atravessa o Val de Jaboque porque ele tinha que enfrentar o irmão que estava à frente, porque ele estava retornando para a casa do pai e ele não estava com uma boa relação com o irmão. Inclusive o irmão era inimigo dele. E ser inimigo naquela época não era um bom momento, mesmo sendo irmãos. Então ele tinha muito medo desse encontro. E ele vai orar, ele vai buscar de Deus, ele afasta, ele busca um momento a sós, é o a sós de Jacó. Então ele manda a família ir para um caminho e ele atravessa um vale, lá um ribeiro, e ele vai e fica sozinho naquele lugar. Aquele lugar, como chama Vale de Jaboque, o Vale de Jaboque é muito interessante, que essa palavra, esse lugar, parece assim, lugares que pessoas de má reputação frequentam. Então o Vale de Jaboque era o lugar onde os salteadores, as pessoas se escondiam, as pessoas elas frequentavam, era um lugar mal frequentado por pessoas que não eram muito bem respeitadas e nem quistas pela sociedade. E essas pessoas ficavam ali naquela região em que Jacó entrou. Mas interessante, ele entrou ali, ele não esperava com toda certeza encontrar com Deus, com o homem de Deus, com o anjo do Senhor, né, ali naquele lugar. E ele entra naquele lugar e Deus, né, através do seu anjo, começa a lutar com ele. Como se fosse assim, o que você está fazendo aí? Isso não é um lugar para você. Eu tenho uma promessa para a tua vida. É como que se Deus naquele momento estava falando e começa a lutar com ele. E começa a dizer para ele, não é o seu lugar, aqui não é o seu campo, aqui você não pode ficar. Então, e parece que Jacó lutando para ficar e o anjo falando, sai daqui, não é aí o seu lugar. E parece uma guerra. Será que a gente não pode pensar quantas vezes nós travamos essa batalha com Deus, que Deus não quer que a gente esteja num lugar, que Deus está querendo que a gente vá para outros caminhos, que a gente tome outras decisões, mas a gente é teimoso. Então aquela batalha, aquela luta, aquela guerra ficou ali a noite inteira, a ponto em que o próprio anjo fere a coxa de Jacó e ele sai mancando dessa batalha, dessa guerra. E aí naquele instante o anjo pergunta para ele como é que ele chama, e aí ele disse, meu nome é Jacó. Quando ele fala Jacó, dá uma ideia de uma confissão. Daí ele começa a confessar os seus pecados, ele começa a falar daquilo que ele é, né? Porque quando ele fala do nome dele, ele fala daquilo que ele é, e ele fala então que ele é Jacó. E o anjo fala, não, agora você não é mais Jacó. É uma presença de Deus, Deus entra na vida dele, Deus tem um encontro com ele, e quando ele tem um encontro com ele, a sorte dele muda o nome dele, ele mudou a própria perspectiva que ele tinha de si próprio, e ele entrou naquele lugar, um lugar horrível, mas ele entrou ali como Jacó e saiu como Israel, saiu como o príncipe do Senhor, porque Israel significa isso, um príncipe de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí hoje, eu quero te dizer, quando você tem um encontro com Deus, a sua vida muda. Você é totalmente restaurado. Muda toda a perspectiva que você tem de você mesmo e que as pessoas têm de você. Então eu quero hoje falar para você desse encontro de Jacó.
Você pode, com mais profundidade, falar sobre isso. Nossos momentos também na igreja, nos nossos cultos, a gente ministra isso. Vem participar conosco dos nossos cultos, no culto de quarta-feira às 19h30, nos cultos de domingo, 10 da manhã e às 18h30. Amém? Deus te abençoe. Um beijão. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, teu amor, tua bondade seja com teus filhos. Abençoa, Senhor. Abre o coração e dá a eles, ó Deus, uma perspectiva da tua palavra, da tua verdade na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Beijão, queridos. E eu quero te fazer um convite muito especial. Do dia 1 ao dia 4 de março, nós estaremos juntos no nosso acampamento Monte Sião 2025. Vai ser um derramar poderoso da presença de Deus. Quem já foi sabe o que acontece por lá. É muita comunhão, muita diversão. A presença do Senhor é palpável naquele lugar e eu quero te convidar. Mesmo que você ainda não faça parte da nossa igreja, o nosso convite é para você também. Ligue para nós no nosso telefone 3237-1212 e tenha acesso a todas as informações. Vamos juntos viver o extraordinário de Deus para nós. As pessoas querem salvação ao acreditar em Jesus, mas poucas pessoas querem investir no discipulado. Por quê? Há um custo envolvido. Jesus diz em Lucas capítulo 9, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Diariamente tome sua cruz, o que significa? Significa que algo vai morrer. Podem ser hábitos, compromissos, metas, o que quer que atrapalhe a sua relação com Ele, sua obediência a Ele. A sua prioridade como discípulo não é viver para agradar a si mesmo, é viver para Ele. Ser discípulo dele, conhecer a ele. Eu admito, há um preço para seguir Jesus, mas vale 100%. Freedom is free if they say it is. Where we go, where they displaying it. We wanna start with a change scene. It's the promised land up for the taking. No one is free on no slave ships. Only a slave with enslavement. Egypt is still in our nation. It changes faces, face it. Yeah, I'ma need more than they paying me. I don't need money, I need a key. I'ma need ego and liberty, free and the hidden invisibly. I'd rather die than be steeping in tyranny. Just like I got it, I give it like war. Race to the nations, no hating, you know. We integrated, we be in the race. So you love me, you leave us, they don't let us go. Yes, you're free, prove it. Yes, you're free, prove it. Yes, you're not loose, the chains on your soul. Come, freedom. Graça e paz, queridos, eu sou o Bispo Sérgio da Igreja Evangélica Monte Sião, Setorial Leste. Estamos situados aqui na Avenida João Naves de Ávila, 6451. E é com muita alegria que eu venho convidar vocês a fazerem parte desse ministério. Nós temos aqui oração de segunda a sexta, 5 horas da manhã. Aguardo vocês. E também temos cultos nas quartas-feiras, culto de campanha. Deus tem feito obras maravilhosas. E você é o nosso convidado. Esteja aqui conosco às quartas-feiras, às 19h30. Ao sábado, nós temos base jovem e temos arrebanhado uma juventude da nossa cidade de Uberlândia e região. E você também é o nosso convidado. Domingo, nós temos culto às 10 horas da manhã e 18h30. Culto de adoração em nome de Jesus. Deus te abençoe. Graça e paz. E vai ser uma alegria ficar pertinho de você também nas nossas redes sociais. Nos siga por lá. Nós temos o nosso Instagram, onde nós temos a programação completa da nossa igreja e palavras poderosas do nosso apóstolo. No nosso canal no YouTube, nós temos a transmissão ao vivo dos nossos cultos. E nesse QR Code que aparece aqui na nossa tela, você também pode encaminhar o seu pedido de oração. Agora, se você quiser falar conosco pelo telefone, é só ligar 3237-1212 que nós estaremos intercedendo e orando por você e pela sua casa.